Então, então, com essa ascensão do teletrabalho, que será inevitável em várias áreas, isso faz com que os bairros sejam cada vez mais completos. A gente tem que adensar os bairros, ter mais serviços públicos nos bairros, para evitar grandes deslocamentos. Um problema que a gente está vendo agora no período de lockdown é a dificuldade de fazer lockdown. Por quê? Porque o povo tem que ir para a rua. Como é que o povo não vai para a rua? Se no seu entorno não tem todos os serviços à sua disposição. Então, muita coisa vai estar mudando. E a gente tem feito essa discussão. O que muda nas cidades, a gente já fez uma discussão também sobre... Hoje a discussão sobre o que muda na educação. A gente já fez um debate jurídico com alunos do curso de Direito, Municipal da UNDB. Então, algumas mudanças positivas. Alguém está perguntando aqui o que tem que falar sobre a grande aglomeração no supermercado. O que eu soube é que estava tendo algum nível de controle. O que nós não podemos, pessoal, é avaliar um cenário por um vídeo de WhatsApp. Qualquer que seja. Ixi, estão dizendo que eu preciso pentear o cabelo. Não, aqui não adianta não, meu amor. Pode deixar assim mesmo. Não dá certo pentear o cabelo não. Bora pra frente. Hã? Já começou, já tá ao vivo. É que Tereza tá aqui Alguém mandou um beijo já pra ti. Ela tá aqui nos bastidores, no making off. E aí é 2 meses sem cortar o cabelo, janela aberta, e aí já sabe. Mas a gente fez um debate também jurídico sobre quais os limites dos municípios que podem estar regulamentando durante o período do lockdown. Então, cabe muita coisa aos estados, mas cabe também muita coisa para os municípios. Alguém perguntando aqui, como fica a educação municipal? O governador tem, e aí eu vou deixar para o Felipe também, mas o governador tem dito que cabe aos municípios definirem a situação das aulas na rede municipal. Provavelmente a gente regulamenta a rede particular e também regulamenta a questão da rede estadual. Lógico que isso serve como parâmetro, isso serve como diretriz para as demais redes. Mas tem cidade no Maranhão que não tem nenhum caso suspeito. Tem cidade no Maranhão que não tem as aulas sejam retomadas. Nada. Aí é o prefeito que vai decidir, porque ele tem mais condições de saber se tem risco sanitário ou não. O certo é que é uma discussão por vez, não dá da gente fazer esse debate generalizado. Então, nos municípios fica essa determinação por parte dos prefeitos. O certo é que é o momento de ter muita prudência. Ainda é o melhor mecanismo de defesa contra o coronavírus. O coronavírus tem funcionado como uma espécie de roleta russa invisível. Em algumas pessoas é uma gripe, em outras pessoas é assintomático, em outras pessoas é mortal dentro de horas. Estou na rua, eventualmente, que eu estou trabalhando por qualquer motivo, qual é a nossa preocupação? Eu tenho a preocupação de pegar o coronavírus e trazer para minha família, e eu tenho a preocupação de eu estar contaminado, sem saber, assintomático, e transmitir para alguém. É uma via de mão dupla, ou essa preocupação é permanente, ou infelizmente a gente vai baixar a guarda. Então você tem que estar o tempo todo pensando que seu vizinho está contaminado. E que, portanto, você não sabe quem está e quem não está. Vai chegar Dia das Mães aqui, certo? Dia das Mães a gente vai ter que fazer, o governador até pediu para a gente fazer orações. Porque, infelizmente, não vai ser para ele estar fazendo visitas. Pode ser algo grave, um problema, na visita você fazer a transmissão. E várias mães que estão em áreas de risco. Então, uma prova de amor vai ser, na verdade, ficar em casa, celebrar com outras formas. Eu já participei de vários aniversários virtuais agora. Ruim é porque não come e bebe junto, mas está acontecendo. Infelizmente, a gente tem que se adaptar. E a forma de superar isso é com mais confiança. As ações do presidente. Hoje eu vou estar participando de uma live às 8 horas com o presidente do meu partido, deputado federal Márcio Gerri, para justamente falar sobre as impressões do governo Bolsonaro.
A gente vai dividir em alguns eixos. Tá, o Felipe entra em 5 minutos, tá, pessoal? Ele acabou de me informar aqui. Em relação ao governo Bolsonaro, a gente vai ter que dividir entre a crise sanitária do coronavírus em si, a gente vai ter que debater a crise política e a crise econômica. A crise sanitária, o histórico de atleta não sente nada. Quando aumentou muito o número de mortes, perguntaram para ele o que ele podia fazer. Ele respondeu: e daí? Eu não sou coveiro. Bem, essa não é uma atitude do presidente da República, ele tem que liderar. E quando o próprio presidente da República vai à rede nacional falando que é uma gripezinha, isso tem um efeito pedagógico para o mal gigantesco. E muitas pessoas vão para a rua porque acreditam, é a palavra do presidente da República. Mas, além dessa crise sanitária, nós temos a questão da crise política, que nesse período muda o ministro da Saúde, que estava indo bem com a aprovação popular, muda o ministro da Justiça, e por qual motivo? Porque queria interferir politicamente na Polícia Federal do Rio de Janeiro, e interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro no inquérito das fake news, e a gente está num período de bastante fake news, e nós temos que combater isso com muita energia, com muito vigor, porque do contrário elas se tornam verdade. O que não faltou até agora foi fake news. Já teve fake news que teve rebelião em Pedrinhas, já teve fake news dizendo que está vindo um navio da China cheio de máscara e as máscaras estão todas contaminadas. Pessoal, tem gente assim que a gente já tem que desclassificar logo na hora. Ele sempre fala mentira, sempre fala fake news, porque não dá de ser tolerante com esse tipo de coisa. Então, é importante que nós combatamos de forma absoluta essa questão das fake news. Alguém perguntando o que o governador está fazendo com o recurso utilizado no combate ao coronavírus e se não há transparência. Ao meu ver, há muita transparência. Basta a gente olhar a publicação da Secretaria de Estado de Saúde diária, mostrando justamente tudo o que está acontecendo desde o início. O Maranhão foi o último estado a ter um caso confirmado. E todo mundo dizendo: o governador está escondendo. Não. Aqui sempre foi tratado 100% com a verdade. Pegue, por exemplo, hoje à noite. Eu vou pesquisar aqui para comparar o do Maranhão com o de Minas Gerais. O nosso laudo é muito melhor do que qualquer desses outros que estão fazendo. Aqui a gente mostra o número de testes, aqui a gente mostra o número das cidades. Em São Luís se dá até os bairros de cada um. E o Flávio, tu pode não gostar do Flávio. Aí é direito de cada um. Eu não gosto do Flávio, qualquer um diga que seja. Mas não tem como negar de que ele triplicou o número de leitos específicos para o combate nesse momento. Mais do que triplicou. E com um foco no início. Qual era o foco? É aumentar o número de leitos permanentes. E não apenas com o hospital de campanha. Porque o leite permanente fica para depois. Para a gente que vai precisar. Porque a gente sabe do nosso déficit no estado do Maranhão. Além disso, nós temos centro de testagem específica. Vou dar um exemplo de máscaras. Os presos lá em Pedrinhas estão produzindo máscaras para doar para a população. 1 milhão de máscaras. Algumas já foram distribuídas, inclusive, lá nos terminais da integração. À disposição. Então, preso que antes cortava a cabeça das pessoas, agora estão trabalhando a favor da sociedade. E tem mais, assim, o protagonismo do Flávio, distribuição de cesta básica. Aí vamos lá, distribuição de cesta básica. No primeiro dia de entrega teve um problema e teve uma grande aglomeração. Isso virou foto, foi para todo lugar, certo? Todos os outros dias tiveram tudo que é possível. Alguém perguntando agora que eles deram a cloroquina? Não, cloroquina é usada desde o início. E quem decide se usa ou não usa são os médicos, porque assim é que tem que ser, não é uma pauta da política sobre a decisão ou a definição de qualquer medicamento. Então não cabe nem a gente falar. Alguém está falando aqui, as cidades menores teve repasse para o enfrentamento do Covid, como será feito, pois a cidade não tem muitas UTI nem leitos. Em alguns casos, o enfrentamento pode se dar não apenas com UTI e com leitos, mas pode se dar com campanha de conscientização, com alimentos para poder compensar as pessoas que estão em isolamento social. Pode ser feito
aumentando com a aquisição de testes. Então tem muitas formas das prefeituras ajudarem. Também não adianta dizer que tudo é atribuição só por parte do governo do estado. Nós tivemos duas ações bacanas lá na CECID, enquanto o Felipe chega, que uma foi uma campanha de doação. A gente criou Corrente do Bem, para poder doar para quem está precisando muito. Por mais que a gente passe dificuldade, mas a gente sabe que tem muita gente que está precisando ainda mais nesse momento. Então, a gente fez uma doação em parceria com os institutos Cores do Mará, uma ONG que faz um trabalho social muito importante aqui na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, e também Gerando Falcões. A Gerando Falcões tem alcance nacional, faz arrecadação séria, e eles queriam ajuda para poder distribuir os benefícios. E aí nós cadastramos as pessoas que são beneficiárias da que estão, por exemplo, na área do PAC Rio Anil, que está no programa do cheque. Portanto, quem mais precisa foram beneficiados. Cada família dessa vai receber uma ajuda de R$100 durante 3 meses, totalizando, portanto, R$300 por família. São na CECID, mais de 500 famílias. Então, só isso dá R$1,5 milhão em doação para quem precisa bastante. E nós agora começamos um programa também de construção de pontos de higienização. E isso é muito importante, porque a coisa mais importante nesse momento para evitar o coronavírus é ficar em casa. Para quem não puder ficar em casa, que tiver que ir para a rua, em primeiro lugar tem que usar máscara, tem que usar proteção. Muito frágil, muito fraco. E ele tem uma vida muito curta, exceto quando ele consegue entrar no paradeiro. E aí, no hospedeiro. E aí qual é o problema? É que a pessoa, quando coloca a mão na boca, no nariz ou nos olhos, infelizmente traz o vírus para dentro. Por isso é tão importante lavar. Alguém que falou de Minas Gerais. Essa aqui é a mentira do dia. Está dizendo, Minas Gerais não fechou o comércio, Maranhão fechou e aqui tem mais casos. Dever de casa aí para o pessoal que gosta de pesquisar. Quem não gosta de pesquisar não precisa. Mas o dever de casa olha o número de casos de pessoas que estão acometidas de doença respiratória em Minas não identificado. Antes era 100 por mês no ano passado, agora são 1.000, 1.500 por mês em Minas Gerais. Ou será por dia, agora eu não me lembro, tem que olhar lá. Então, assim, é impressionante a opção que foi feita lá. O Felipe Camarão chegou. Vamos adicionar aqui o Felipe. De síndrome respiratórias. Tudo bom, Felipe? Lá em Minas Gerais, para poder comparar com o Maranhão. Nosso convidado de hoje para falar um pouco sobre educação é o secretário de Estado, Felipe Camarão. Meu amigo particular. Felipe é meu contemporâneo de faculdade. Ele é mais velho do que eu. Ele tem o defeito de ser flamenguista, mas isso a gente não vai entrar em discussão agora, porque é muito polêmico. E Felipe era um perna de pau no time da faculdade, mas era muito insistente. Eu acho que essa persistência dele ele leva para todo e qualquer lugar, inclusive aí. Felipe, enquanto o pessoal termina de entrar, vamos lá. Tu podia falar um pouquinho da tua trajetória, quais foram as experiências em cargos públicos que tu já tiveste? Beleza, Rubens. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eu confesso para ti que eu já estava ansioso para ter esse bate-papo contigo. Eu lembro que quando eu ainda não era muito adepto das redes sociais, a primeira live que eu participei foi contigo. Tu me convidou, a gente fez uma live, salvo engano, pelo Facebook. Eu acho que foi pelo Facebook. Assim que eu tinha assumido a Secretaria de Educação, e aí tu falou assim, Felipe, eu não sabia bem como é que era, tava eu, tu, Gregory, também tava com a gente. Aí tu falou assim, olha, a gente vai ter um público estimado de tantas pessoas e tal. E aí depois tu me mostrou. Aí eu fiquei impressionado, né, com aqueles números, com aquele mundo. E eu realmente sou um pouquinho mais velho que o Rubens, e pouca coisa. A gente é contemporâneo de universidade, lá da UFA, a gente fez direito na mesma época. E como a minha turma e a dele, nossas turmas não formavam um time completo na minha turma, nem na dele, a gente se juntava para formar um time, né? E era uma galera muito bacana. E graças a Deus, a gente, depois de terminar a faculdade, o Rubens, para quem não sabe, foi concursado, né? Foi analista do tribunal, assim como eu. E corajosamente
abriu mão do concurso público. Quem tá, Alice? Alice, minha filha aqui, que está me auxiliando aqui, viu? E o Rubens abriu mão do concurso público de analista para ingressar na carreira política. Então, assim, é um cara muito corajoso, porque eu tive sempre muita admiração e acompanhei, né, a trajetória do Rubens, eleitor do Rubens, viu? Faço questão de manifestar isso. Eleitor do Rubens Júnior, como deputado federal, votei nele as 2 vezes, assim, então é algo que eu tenho muito orgulho, certo? Muito orgulho. E hoje, orgulho dele estar secretário junto comigo, fazendo parte do governador Flávio Dino. E nós dois juntos íamos inaugurar uma escola digna, né, nessa parceria da Secretaria das Cidades, mas quando puder, a gente vai estar juntos ainda, se Deus quiser, né, para inaugurar assim que for possível. Rubens, quando eu me formei, cara, formei em fevereiro de 2005. Salvo Dino, irmão do nosso governador Flávio Dino, era secretário de Justiça e Cidadania do governo Zé Reinaldo. Tu era deputado estadual. Não, eu me elegi em 2006. Tomei posse em 2007. Pois é. O Salvinho era secretário e me chamou para ser superintendente do PROCON. Fui dirigente do PROCON pela primeira vez aos 23 anos. Eu era escrivão da Polícia Civil. Tinha passado no concurso da Polícia Civil. Fiz a academia da polícia e tal. Só que aí eu fui ser superintendente do PROCON pela primeira vez, aos 23 anos. Aí eu passei no mesmo concurso. Obrigado. aí eu fui pro... Depois eu passei no concurso mesmo que o teu, de analista do tribunal. Aí eu não consegui a sessão. Eu tive que... Fui pro tribunal, aí fui assessor de desembargador. Depois eu passei no concurso para procurador federal. Aí sim, tu já era deputado, a gente inclusive... Sim. Aí nós batemos muito papo naquela época, que o deputado, o procurador federal, foi procurador-chefe da Procuradoria Federal. E depois eu fui com o Mário Macieira, presidente da OAB. Eu era vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB também, era conselheiro da OAB. E aí eu fui ser dirigente do PROCON pela segunda vez. Voltei para a Procuradoria. Em 2012, com a vitória do Edivaldo, aí tu assumiste a secretaria de urbanismo, né, no município. Eu fui da comissão da transição de Edivaldo, isso, secretário de urbanismo de Edivaldo. A gente junto de novo naquela campanha. De novo naquela campanha. Aí fui membro da transição de Edivaldo, fui secretário de urbanismo de Edivaldo. Aí depois voltei para a procuradoria, fui procurador da UFMA. Aí passei no concurso. Aí eu já estava ajudando também. Já estava com o federal. E aí eu fui passei no concurso de procurador da UFMA. E aí já foi a campanha de Flávio, né? 2014. Tá bom. E aí já foi a campanha de Flávio para 2014 e a gente já tá junto aí, né? Aí com o Flávio já fui secretário de Previdência, SEGEP, depois Secretaria de Cultura, Secretaria de Governo e Educação. Fundação da Memória Republicana. Carlos já aí no... 6 carros já aí no... E dando conta. E dando conta. Isso que é melhor. Tem aquelas pessoas que onde tu bota, a pessoa dá certo. E esse Felipe Camarão é um deles. Onde ele vai, ele resolve. Então, mas bora lá falar sobre o impacto do coronavírus na educação. A primeira coisa, Felipe, é que a gente teve que suspender as aulas, porque era um foco de transmissão gigantesco, e a gente não sabia exatamente o que era. E aí, no lugar, e o governo do Maranhão foi um dos primeiros, inclusive, a suspender as aulas. Por mais que as crianças não estejam na fase de risco, na faixa de risco, mas elas podem se tornar vetor de transmissão. Então, foi acertada a decisão de suspender as aulas. Mas aí, no lugar, a gente botou as aulas virtuais, algum tipo de revisão. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que a SEDUC está fazendo em relação a isso. É isso, Rubens, porque, por definição, a sala de aula é uma aglomeração de pessoas em um local fechado, né? Crianças não estão na zona de risco, mas podem transmitir na volta à sua casa para os seus pais, para os seus avós, para os seus padrinhos, para os seus tios, enfim, para os seus parentes, para quem convivem, né? E, infelizmente, com o avanço da doença, as crianças também são atingidas, né? Também tem efeitos. Sim. Menos, assim, não tão grandes, mas também podem ser atingidas. Enfim, tem os professores, né? Nós temos professores, sim, muitos com comorbidades,
outros com uma faixa etária que já entram na zona de risco também. Enfim, o governador fez aquela opção por preservar, em primeiro lugar, a vida e a saúde da comunidade escolar. Então, naquele momento, a gente foi pego, nós fizemos essa opção, em primeiro lugar, para preservar a vida e a saúde, e fomos, Rubens, pioneiros no que nós chamamos de instrumentos pedagógicos não presenciais. Eu faço questão de definir essa nomenclatura, porque nós não utilizamos no Maranhão EAD. Porque muita gente pode confundir a rede pública do Maranhão está usando EAD. Eu ia perguntar se era próximo, do teleensino que Rosiana tinha feito lá atrás, que o pessoal tinha apelidado de teleengano. Não é isso? Não. Definitivamente não é isso. Não é isso. É bem mais amplo, na verdade. Porque, assim, nós temos duas premissas, Rubens. Primeiro, vocês podem perceber que nos decretos de Flávio ele sempre fala suspensão das aulas presenciais. Ele nunca fala em férias. É a primeira premissa. Então, na nossa rede, nós não temos férias, certo? Nós não temos férias. Por quê, Rubens? Porque nós acreditamos que a gente mantendo as pessoas em atividade, nós estamos contribuindo com as autoridades sanitárias. Sim. Como? Primeiro, mantendo a sanidade mental. Mantendo a sanidade mental dos nossos professores. É difícil ficar em confinamento. Não. Confinamento, a gente fica agoniado, né, querendo fazer as coisas. Então, mantendo atividades produtivas. Jovens da nossa faixa etária, da nossa rede, com atividades, né? Pô, o menino já não pode ser na rua para bater uma bola, para paquerar, né? Para falar com um amigo ali, com amiga. Não pode ir na escola. Pelo menos ele vai estar ali estudando. E principalmente a galera do terceirão, que o maluco do ministério está querendo manter o Enem, que é um absurdo. Eu sei que depois a gente vai passar sobre isso, né? Então a gente tem que ter cercado de todas as maneiras. Então a gente optou por isso, ó. A regra é, não estamos de férias. E a segunda premissa, tivemos um amplo diálogo, certo? Para a gente garantir atividades pedagógicas não presenciais. Mas ainda sobre as férias, eu vi que falaram aqui, ó, no comentário, Vidas. Imagina agora você, só um parênteses, imagina você, férias nesse momento, em que o professor, a professora, o gestor, o estudante não pode fazer nada. Não pode pegar uma praia, não pode ir no interior ali do parente, do cunhado, da comadre, não pode fazer absolutamente nada. Não é férias. Não é férias. Não é justo, né? Com o trabalhador, com a trabalhadora, não é justo com o pai, com a mãe, não é justo com o estudante. Então nós optamos por fazer isso para poder, no momento correto, a pessoa gozar férias, podendo realmente usufruir, certo? Então, voltando ao assunto, a gente fez um amplo diálogo com o Conselho Estadual de Educação, com todas as autoridades, e o Conselho Estadual editou uma resolução e nós baixamos uma portaria regulamentando essas atividades. Rubens, pasme, olha o absurdo. O Ministério da Educação não falou nada sobre isso, até hoje não falou nada. Falta no Brasil um comando nacional na educação. Nós não temos ministro da educação. Isso é impressionante com você. Impressionante. Impressionante. As secretarias estaduais de educação sob o comando dos governadores, os prefeitos, as secretarias municipais de educação, nós juntos, dialogando com o SED, o GIME, que estamos encontrando essas soluções. Portanto, eu quero aqui agradecer ao Conselho Estadual de Educação, que muito sabiamente, democraticamente, editou esta resolução a nosso pedido, e eu fiz a portaria regulamentando. E aí, como é que nós fizemos? Por isso que eu estou te falando, que nem é teleensino, e também, Rubens, não é EAD. É mais amplo o conceito. Nós estamos chamando isso de instrumento pedagógico não presencial. Por quê? Partindo da liberdade de cátedra do professor, da escola, eles que vão escolher o método de ensino. Então, é uma sala de aula. É uma sala de aula. Nós deslocamos a escola física daquele prédio para dentro da sala para dentro da casa do estudante, né? Então, a resolução e a portaria permite que seja por meio de videoaula, até pode ser por videoaula. Nós fizemos a parceria com a Assembleia Legislativa, por áudio-aula, fizemos a parceria com a Rádio Assembleia, com a Rádio Timbiras, pode ser por podcast, pode ser por YouTube, pode ser por Instagram,
pode ser por Facebook, pode ser por WhatsApp, pode ser pelo Google Classroom, que é um instrumento Sim. muito conhecido, pelo Google Hangouts, pelo Zoom, por qualquer aplicativo. Ou seja, certo? não é aula à distância. Na verdade, é ensino não presencial. Sabe uma coisa que eu acho massa, Felipe? Eu estou fazendo um MBA em gestão pública, lá em Brasília, numa instituição séria, que é a IDP, renomada na área de administração pública. E na elite intelectual e financeira do país. E isso tudo está à disposição também do aluno da rede pública no estado do Maranhão. Isso é massa. É isso. É isso. Aí você vai me perguntar o seguinte, Felipe, Rubens, você vai perguntar assim, mas Felipe, todos os estudantes da rede pública estão tendo acesso? Eu vou te responder com muita honestidade. Não, sim. Infelizmente não. Agora preste. Agora me escuta. Uma rede com 330 mil estudantes, uma rede enorme. O estado do tamanho da Itália, né? O tamanho da Itália. Com as particularidades geográficas que Rubens e vocês conhecem bem. Rubens, mais de 60% da rede está tendo acesso. Nas escolas em tempo integral, chega a 80%. São números fantásticos para uma rede pública como a nossa. Nós estamos com índices maiores do que muitas escolas particulares. Sim. Aí você vai dizer, tudo bem, mas tem... São dois lemas. Primeiro, hashtag Fica em Casa Aprendendo. Esse é o nosso primeiro lema. Fica em casa aprendendo. Com isso, a gente está querendo que os nossos professores e estudantes fiquem produtivos em casa. Em casa. A gente conta como as 200 horas... Conta. Tá. A resolução permite, a portaria permite, certo? Tá. Então, a gente vai Fica em casa aprendendo é um eixo. E o outro eixo? É um eixo. E o outro é que a gente não vai deixar ninguém para trás. Uhum. Não vai deixar ninguém para trás. Então, essa resolução e a portaria diz o seguinte: aqueles que não têm acesso, nós vamos reorganizar o calendário. Vamos recuperar esse conteúdo. E o que é importante, Rubens, também estamos com 2 eixos de aprendizagem. Uma plataforma, e a gente está pegando todo o currículo, Rubens, desde o primeiro ano do fundamental até o 3º ano do médio. E vamos botar aula por aula, conteúdo por conteúdo. Vamos imprimir uma apostila, colocar videoaula, certo? Vamos botar caderno, apostila, borracha, e caderno, lápis, e vamos mandar para casa de cada estudante da rede pública do Maranhão. Até para as redes municipais. Pô, legal. E vamos mandar para casa deles, certo? A iniciativa privada vai doar isso para o estado do Maranhão. Não vai ter custo para ninguém. Quem é que está fazendo essa doação? A Cláudia Costin, que conseguiu para a gente. Com bancos privados. Certo? Ótimo. Ela que nos procurou, dizendo que o governador Flávio Dino está fazendo um trabalho sério no Maranhão. E ela ofereceu isso. Quem pode virtualmente, quem não pode vai receber o livro. Exatamente. Isso é muito bom. E aí a gente já está... Qual é a segunda vertente disso? É o pós-pandemia, Rubens. Que é outro fato importante. Porque as coisas... Vou chamar a minha Helena. Porque a gente precisa pensar no pós-pandemia. Porque uma coisa é o que a gente está fazendo agora. E a gente precisa pensar naquilo que vem depois, né? Uhum. Porque como que vai ficar a educação pública depois disso? Eu quero fazer uma pergunta para todos os professores que estão nos assistindo agora. Elas podem comentar. E a Rita me trata, viu, Rubens? Muito bem. Eu queria que os professores e gestores pudessem, por favor, comentar aí agora. Eu quero saber se a prática pedagógica deles mudou ou não mudou agora durante a pandemia. Se a forma deles ensinarem mudou ou não mudou. Porque, Rubens, se eu puder dizer aqui para vocês 3 coisas que mudaram nessa pandemia, eu posso afirmar a primeira coisa. As pessoas têm valorizado mais a escola. Eu aposto que tu, como pai... Sem dúvida. Tereza tá rindo aqui do lado.
escola, certo? A segunda coisa. Um salve de palmas para os professores. Agora a gente sabe o que eles passam. A valorização do professor. Sim. Eu tenho certeza que além da escola, vocês estão com saudade. Nós, pais, todos estamos com saudade dos professores. O professor como mediador do processo de aprendizagem, né? Mediador do processo de aprendizagem. Eu acho que isso é fundamental. E a terceira coisa, Rubens, é as tecnologias educacionais. São as tecnologias educacionais. Por isso que eu perguntei se a prática pedagógica dos nossos professores mudou ou não mudou. Esse conceito que tu falou, que tu está usando lá no IDP, essa história de sala de aula invertida, de usar tecnologia educacional, isso é algo que veio para ficar. Que em tempos normais a gente não conseguiria fazer. Só estamos conseguindo fazer por conta da pandemia. O que eu tenho dito, Felipe? Que o coronavírus meio que encerrou o século XX e forçosamente joga a gente no século XXI. Esse modelo de professor quadro século XXI não será assim, mas a gente ainda estava no modelo. Então, provavelmente, esses mecanismos mudarão. Como tudo está mudando. Mudou o transporte, mudou a forma de você se hospedar, a forma de você viajar, a forma de se pegar um táxi, a forma de se fazer compra. Cada vez nós vamos ter menos lojas e mais comércio virtual. E assim, se tu pegar 10 anos, Felipe, das empresas que mais valia na Bolsa, tinha 4 de petróleo e uma de comunicação, de informação. Era, se eu não me engano, só a Apple. E aí eram as grandes petrolíferas. Hoje, das 10 maiores, as 5 primeiras são de informação. É Google, é Facebook, é Apple, é Microsoft. Então mostra, de fato, que a gente está numa quarta revolução industrial e é voltada para a tecnologia e a educação tem que acompanhar esse ritmo, em especial. Com certeza. Com certeza. Na verdade, na história da educação, Rubens, esse modelo do quadro negro com giz ou quadro branco com pincel, a história da educação no Brasil vem desde o descobrimento. Desde sempre. Desde os jesuítas, o modelo de educação jesuíta que veio instalou no Brasil. Não será o modelo do século XXI. Não será. Não é, né? Não é mais. Não é mais. Então, assim, e é uma coisa que a gente já vinha debatendo há muito tempo, e os educadores e educadoras sabem disso, porque essa geração nossa, aliás, a nossa já era assim. Pegou a transição, um pouco da transição, a nossa pegou a transição. Essa galerinha, é digital. Tá aí, total. Entrega um smartphone para essa galerinha que tem 2, 3 anos. Já sabe. Já visitamos salas de ensino médio. Sim. A gente chega na sala, tá todo mundo com o seu celularzinho, ó. Pra gente prender a atenção dessa turma é muito difícil. É muito difícil. Certo? Então a gente precisa muito usar todos os nossos instrumentos que nós temos para isso. E prender a atenção dessa turma é muito difícil, né? Então as tecnologias educacionais estão aí para nos ajudar quanto a isso. E chegou um momento uma educação particular. Sem dúvida. Porque a escola particular, e aí isso é que eu tô mais orgulhoso. É o que eu tô mais orgulhoso. É que nós, na escola... Essa aqui é a Júlia agora. O que eu tô mais orgulhoso é que nós, na escola pública, estamos conseguindo... Ao vivo. Nós, na escola pública, estamos com instrumentos pedagógicos os mesmos da particular. Então, nós estamos finalmente garantindo oportunidades iguais. Certo? Agora, é óbvio que falta o acesso, Rubens. Sim. Que é algo que aí sim, aí vejo aquela história, Rubens, da galera querer ser apolítica ou contra a política. Só quem vai resolver esse problema é a política. Só. Na verdade. Com a prioridade. Por quê? Vamos imaginar uma coisa. Falando aqui um pouco agora, assim, da macropolítica. Tem que ser o governador, o prefeito, o secretário de Educação, o secretário estadual. Escola digna, né? Porque a minha filha, a tua filha, tem uma escola lá que tem as plataformas. Sim. O futuro prefeito de São Luís tem que ter esse planejamento para as escolas municipais, para as creches terem acesso, terem essas tecnologias. O planejamento tem que estar agora
para poder, nos próximos 4 anos de gestão, no final desses 4 anos, estarem conectados, né? Porque, senão, Rubens, não vai chegar no século XXI. Não vai chegar no século XXI. É. E você sabe disso, que é secretário de cidades e acompanha desde o primeiro dia da gestão do Flávio Dino, desde antes, desde a primeira campanha de Flávio em 2010, uma herança de 4 séculos de problemas. 4 séculos de problema. Desde a falta de saneamento, falta de moradia, que tu cuida muito bem disso, falta de habitação, e até chegar na falta de tecnologia, né? Então, é algo que a gente precisa planejar muito e tu hoje é um gestor que tem esse conhecimento, tem essa capacidade, tem essa habilidade para a gente poder implementar essas políticas, né? Então, eu acho que esse momento dessa pandemia também foi importante para que a gente possa, na prática, saber, Rubens, que acima de tudo a gente pode fazer. Tem como fazer. Agora, Felipe, uma coisa que eu me lembro muito do Flávio falando, quando ele se elegeu governador, ele pegou um período muito complicado, muita crise política, impeachment de Dilma, Eduardo Cunha na presidência da Câmara, Michel Temer e Lava Jato, um período muito turbulento. E o Flávio disse, olha, não vou poder fazer tudo o que eu quero, mas tem uma área que eu vou priorizar, que é a educação. Então, tá olhando isso acontecendo, que é uma realidade, aumento de salário de professor, melhoria das escolas, aumento da nota do IDEB, que é um dos parâmetros para ver isso tudo, e até mesmo algo simbólico, pequeno, mas que é significativo. Tu és o secretário de Educação mais longevo do Maranhão, não é isso? Quem ficou mais tempo no cargo. Então dá um caráter de que, de fato, agora a política educacional é uma política de Estado, não é uma política de governo que amanhã pode ser mudada. Essas mudanças, elas vieram para ficar. Então isso é algo que eu queria agradecer. O Flávio, professor da UNB, da UFMA, foi meu orientador da minha monografia, tu, professor, também. Quantas vezes a gente não já dividiu sala de aula? Então, assim, a pessoa pode não gostar de ti, do Flávio, mas é obrigado a admitir o trabalho que vocês vêm fazendo na educação. E isso é gratificante. Rubens, é aquela história, né? É uma política pública que finalmente tem início, meio, fim e pode ser reavaliada, né? Aquele ciclo de VDCA. Finalmente a gente consegue fazer algo que a gente possa, né, planejar, iniciar, monitorar. Antes era tudo feito na base do improviso. Ó, quando tu foste deputado estadual por 8 anos, certo? 2 mandatos. Nos teus 8 anos de deputado estadual, se eu te pedir para me falar qual foram os secretários de educação, talvez tu não lembre. 5 ou 6, no mínimo. No mínimo. E nos teus 8 anos como secretário de educação, de deputado estadual, talvez tu tenha enfrentado, dos 8 anos, talvez mais 7 greves, ou mais. Ou mais. Entendeu? E a gente tem passado por esse momento com muita colaboração, com muita generosidade, com muito empenho dos professores e, claro, com muita liderança do governador Flávio, muita prioridade, né, na educação. Porque a gente acredita muito na educação como vetor de transformação, né, Rubens? Sim. Agora, minha filha acendeu isso pro papai, sim? Agora, qual é o nosso problema hoje? Qual é a nossa dificuldade? É a falta de amparo do governo federal. Sem dúvida. Vou citar 2 casos aqui, ó. Não ajudar, atrapalha. 2. O primeiro deles, o Enem. Nós já falamos da falta de comando nacional na educação. Agora, para completar, um ministro maluco de um presidente maluco resolve me lançar o edital do Enem, Rubens, no momento da pandemia, que muita gente está sem estudar, está sem conexão, consegue fazer inscrição, enfim, todos os problemas que nós temos, e resolve tentar e manter a data. O mundo todo tem adiado. O mundo todo está adiando. Por quê? Porque sabe que prejudica até o calendário escolar. Claro! Aí a gente já tentou no diálogo, com sede já fez manifestação, pedido, carta, documento, não sei o quê. Agora estamos tentando resolver na lei, cara. O Congresso Nacional, no momento desse, está tendo que aprovar um projeto de lei, pasmo, só no Brasil isso, para adiar uma prova do Enem. E o que ele disse, eu vi o argumento dele, não, o
o coronavírus prejudica todo mundo. Ora, paciência. É óbvio que quem está numa escola particular e que tem os meios, os acessos, está tendo muito mais aula do que o aluno regular da escola pública, que não tem um governador Flávio Dino e o Felipe Camarão em todos os estados. Até para inscrição, Rubens, até para inscrição se inscreveu muito mais gente que tem recurso, né, para poder ter acesso à internet. Só no Brasil uma loucura dessa. Infelizmente. E a outra, Rubens, é sobre a merenda. Esse presidente e esse ministro, eles são tão assim dissimulados, porque só pode ser dissimulação, né? Que eles fizeram uma propaganda governamental dizendo que tinham liberado a alimentação escolar para... Eu vi isso. E é até importante, por quê? Porque tem jovem, criança que vai para... Aí o que acontece? A gente fez um pedido, um DIME concede juntos, falando, ora, se a recomendação da ANS é isolamento social, né, evitar contato, e a gente tem uma política assistencial do Bolsa Família, vamos reforçar o Bolsa Família com esse recurso da alimentação escolar, que as próprias famílias fazem as compras, né? Ou então permitam que os estados que têm suas políticas sociais, por exemplo, aqui nós temos o Bolsa Escola, por exemplo, a gente possa injetar recurso aí, o recurso da alimentação escolar, e a gente possa fomentar as famílias a adquirirem seus alimentos ou algo assim, né? Bom, eles não aceitaram nada disso. Falaram assim, vocês se virem com o dinheiro que está aí, compre a merenda que der e distribua da forma que der. 40 centavos por aluno, por dia. 40 centavos. Não dá nada. Dá R$8 por estudante no mês. Certo? Para que estados e municípios distribuam merenda. Isso é imoral, isso é uma coisa assim... Na escola, a gente já consegue fazer milagre, né? Para distribuir merenda, os gestores escolares, com muita habilidade, né? Com muita habilidade, conseguem fazer isso. Agora, uma coisa é na escola, que a gente dá um reforço. Agora, outra coisa é a gente comprar essa alimentação para distribuir para as famílias. Então, assim, com muito esforço, a gente complementando, Rubens. Mas, graças a Deus, mais uma vez, pela liderança do governador Flávio Dino, a gente conseguiu fazer. Todas as escolas conseguiram. A gente fez, Rubens, com prioridades. Primeiro, aqueles beneficiários do Bolsa Família. Depois, a gente fez uma ordem, né, uma portaria. E continuamos conseguindo, com isso, distribuir a alimentação escolar. Graças a Deus. Quem não chegou ainda vai chegar, mas quero fazer esse esclarecimento. Que o MEC, que aquele recurso pequenininho da merenda escolar, a gente comprasse a alimentação e distribuísse para as famílias. Foi isso que aconteceu. Nada além disso. Incrível. Mas, assim, feliz que muita coisa está sendo feita, viu, Felipe? Muita coisa mesmo. A gente já falou aqui de aula não presencial, a gente já falou que isso fica para depois da pandemia, século XX, século XXI. Tu já falaste também do Enem, do governo federal, da ausência de governo federal. Eu queria falar mais 2 pontos rapidamente para a gente poder encerrar. Até porque eu sei que tu tem horário aí e está em casa com a família, já agradecendo mais uma vez. Mas a primeira coisa que eu queria... Elas estão aqui com pânico porque mancharam aqui a coxa, estão com medo aqui de brigar. Não, durante a pandemia está tudo anistiado. Está tudo bem. Mas a primeira pergunta que eu tinha para te fazer é... Eu soube que a Unicef se interessou nas nossas aulas. Eu queria que tu contasse um pouquinho, que eu ouvi dizer que ia para alguns países lusófonos. Como é que vai ser isso? Foi um grande orgulho, né? Foi uma chancela assim, de qualidade, um selo de qualidade que deram nas nossas aulas. No termo de cooperação que nós fizemos com a Assembleia Legislativa, e aqui eu quero agradecer imensamente os deputados e deputadas do Maranhão, na pessoa do presidente Otelino Neto, que disponibilizaram, a Assembleia Legislativa, o presidente Otelino, os deputados e deputadas disponibilizaram o complexo da TV Assembleia, e nós gravamos as aulas lá no complexo. E delas a gente faz podcasts, que são transmitidas em TV aberta, na TV Assembleia, na internet
é disponibilizada no site da TV Assembleia, no site da SEDUC, no YouTube, na Rádio Subira e na Rádio Assembleia. Certo. E a Unicef teve acesso ao material, se interessou. É material desde a educação infantil até o ensino médio. Pediu para a gente disponibilizou. A Unicef colocou na biblioteca digital deles, então está disponível para todo o planeta. Outros estados e outros municípios podem utilizar. E Guiné-Bissau e Moçambique já estão utilizando. Então, assim, já é um grande feito. Assim, o Maranhão já está usando, entendeu? Já está usando isso disponibilizou para países de língua portuguesa. Assim, é algo assim, muito satisfatório para a gente, sabe? Prazeroso. Como eu disse, é uma grife da Unicef. A gente está muito feliz de poder colaborar com outros países de língua portuguesa. E essa alegria é nossa. Última pergunta. E previsão de volta às aulas presencial? Entre a rede estadual, que tem que ser uma única, e as redes municipais, porque tem município aí que não tem nenhum caso confirmado. Talvez as aulas possam voltar neles antes. Eu queria que tu me falasse um pouco aí o que tu está vendo aí da volta às aulas presenciais. Rubens, sobre volta às aulas, eu tive uma conversa com o governador Flávio Dino sobre isso. E eu dei a ele meu parecer de que eu acho que ele deveria... de que eu acho que que eu achava que a gente deveria segurar um pouco mais. Eu tive uma conversa com o Carlos Lula, né? E o governador está com a seguinte tendência, Rubens. Ainda sem previsão de retorno das aulas da rede estadual. Sem previsão de retorno das aulas da rede estadual. E também da rede privada. Mas vai liberar para as redes municipais, dentro conforme da as suas realidades. Federativa, para seguir as recomendações da OMS, tá? Eu acho muito importante que eles façam isso e tenham todo cuidado. De toda maneira, Rubens, eu quero falar um pouco sobre, rapidamente, essa volta às aulas. Eu tenho sempre falado isso, tá? E eu quero aproveitar esse seu espaço e falar isso, aproveitar que sua audiência está maravilhosa. Na volta às aulas, nós estamos planejando, a Secretaria de Estado da Educação, junto com a Undime Maranhão, uma volta às aulas diferente. Por quê, Rubens? Porque a gente não sabe ainda, primeiro, quando é que nós estamos no meio de uma pandemia. Várias pessoas morrendo, infelizmente. Estamos perdendo entes queridos, todos. Amigos, conhecidos, né? Quem, infelizmente, não está morrendo, está ficando muito doente. Então, imagina, a gente não tem como chegar para um professor, uma professora, e dizer assim, olha, amanhã você vai voltar para a sala de aula e vai ensinar. Não tem como chegar para o estudante e dizer assim, olha, você vai chegar amanhã e vai voltar a sentar aqui nessa sala de aula e vai para todas as nossas redes. Como é que vai ser isso, Rubens? Em linhas gerais, bem rapidamente. Nós vamos, quando a gente souber a data de retorno às aulas, quando o governador Flávio Dino anunciar, nós iremos ter uma semana de aula, aquela famosa semana pedagógica de volta às aulas. Nós teremos uma semana psicopedagógica para cuidar do socioemocional dos professores. Então, eu vou fazer a recepção da minha equipe, assim como eu acho que você vai fazer da sua também, né? Sim. Os nossos adjuntos, superintendentes, supervisores, nossa equipe, gestores escolares, gestores das UFs e dos nossos professores. Uma semana para a gente poder tratar do nosso emocional. É como eu disse, nós não estamos de férias. A gente vai debater, vai discutir, vai dizer, pô, a gente passou por esse problema, o que foi que aconteceu? Se puder, dá um abraço, dá um aperto de mão, discutir, você perdeu alguém e tal. Assim, humanizar, entendeu? Humanizar. Dar um apoio. E é claro, receber os
estudantes, também de maneira humanizada. Uma Boa. semana sem aula, Rubens, de diálogo, em que os professores vão poder recepcionar, assim, deixar os meninos terem contato com os outros. Mas, Como eu disse, eles não podem ir na rua jogar uma bola, mas estão com saudade um do outro, né? E aí o professor de biologia e a professora de história vão poder conversar, dizer assim, o que é uma pandemia, o que é uma epidemia, a diferença entre um e outro. sim. Qual foram as outras que nós tivemos na história, o que foi a gripe espanhola, o que foi a cólera, o que foi a As mudanças que aviária. vêm depois das pandemias, por exemplo, lá quando teve a crise da cólera, mudou o sistema de esgotamento do mundo para melhor, porque crise tem isso. Vem coisa boa depois. O professor de filosofia, sociologia, discutir a crise. O professor de geografia, ver como é que ficou a geopolítica depois disso, né? O professor de matemática dizer assim, olha, a transmissão desse vírus era tal. Assim, humanizar. Deixar ter contato, se for possível, né? Se for possível. Então a gente vai humanizar. Uma semana assim. E só na outra semana, na terceira Aí semana, volta, aí passa a ter conteúdo pedagógico estrito. Conteúdo pedagógico. E aí, que vai ser a grande sacada pedagógica, nós teremos uma avaliação de nivelamento. Para toda a rede. Sem custo para os municípios, viu? Nós, o Estado do Maranhão, o governo do Estado do Maranhão, vamos oferecer uma prova, uma avaliação do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do médio, para todas as redes municipais e para a nossa rede estadual, sem custo, para que a gente saiba como nossos estudantes voltaram, passaram tanto tempo sem ter aulas presenciais. Então, a gente precisa dessa avaliação diagnóstica. Mas tudo de forma calma, de forma humanizada, supostamente perdido, porque a gente está falando de pessoas, nós não estamos falando de robôs, né? Então, Rubens, a gente vai fazer isso por orientação do nosso governador Flávio Dino, de forma muito tranquila, de forma muito parcimoniosa, certo? A gente vai fazer isso de forma muito humana, acima de tudo, para que a gente possa sair dessa melhor do que a gente entrou. Porque se é uma coisa que eu espero que a gente possa ter aprendido durante essa pandemia, Rubens, a gente ser mais solidário, né? Eu espero que a gente possa sair dessa melhor do que a gente entrou. Então é isso. Acho que a colaboração que a gente tem na educação é essa. A gente fica com uma gripezinha, essas coisas aí que esse povo fica com essa maluquice. Saber a verdade do que aconteceu, encarar de frente e sair melhor do que a gente entrou. E aí tu imagina, Felipe, que eu sou integrante do governo Flávio Dino, sou secretário de Estado, deputado federal, e eu não sabia desse planejamento de humanizar o retorno às aulas. Tu e tua equipe, sob a liderança do governador Flávio Dino, estão de parabéns. Eu sei que é uma equipe que arrebenta. Eu vi algumas pessoas desinformadas aí, o que ele está falando? Olha os indicadores de educação no Maranhão. O salto gigantesco em todas as avaliações. Então, quando a gente compara o que era o resultado educacional do Maranhão antes do que é hoje, vem numa crescente significativa. Quando a gente olha a estruturação física, também é outro aumento. Quando a gente olha o número de escolas em tempo integral, quando a gente olha a erradicação das escolas de palha avançando cada vez mais, ainda que seja da rede municipal, quando a gente olha a valorização dos professores, professor de 40 horas, concursado, é o maior salário do Brasil. Então, assim, eu fico feliz de que no momento dessa dificuldade tu esteja, que tu reflete isso, obrigatoriamente isso tem que ecoar para as redes municipais do Maranhão todo, porque são tão boas ideias, tantas boas iniciativas que quem ganha com isso é o Maranhão. Felipe, eu quero te agradecer por essa oportunidade, da gente falar um pouco para as pessoas tudo que está sendo bem feito na questão da educação no nosso estado. Obrigado, viu? Rubens, eu que quero te agradecer, viu? De falar para ti que para mim é uma honra poder te chamar de amigo, poder te dizer que nós somos, além de colegas de governo, nós somos amigos, e poder encher minha boca com orgulho de dizer que eu sou o seu eleitor, né? Sou o seu eleitor, votei em você e voltarei tantas vezes. Dizendo que tudo dá certo em qualquer lugar que a gente bota. Eu também deixei aí uma porta de entrada para amanhã também ser testado do lado de cada político.
Como executivo, tu já está testado e aprovado, mas eu não descarto por uma coisa, a gente tem que melhorar também os quadros da política. E quem dá certo em qualquer lugar como tu, certamente pode ajudar muito ainda o Estado do Maranhão em outras tarefas.